acho que está tudo funcionando bem. Boa noite para todo mundo. Vamos seguir aqui o nosso conteúdo. Antes de seguir, vamos fazer uma breve revisão aqui para a gente poder sintonizar onde estamos e para onde vamos, né? Nossa disciplina, Direito Civil 2, seria a segunda parte da parte geral do Direito Civil, onde se estuda os fatos, atos e especialmente os negócios jurídicos. Vimos lá na primeira aula um conceito bem breve assim, de Direito Civil, que vai girar em torno do que a gente disse do que a gente tratou como direito subjetivo, especialmente aqui a partir de uma relação jurídica, onde você tem sujeitos, você tem objeto e você tem um nexo que vai relacionar esses sujeitos a esse objeto. E esse nexo aqui, o mais importante, e é por isso que a gente vai trabalhar intensamente no nosso semestre dos fatos jurídicos, é o chamado nexo jurídico. Eu destaquei aqui o contrato como um exemplo, e o contrato é o negócio jurídico mais importante que a gente tem. Aí nós vimos lá que o Código Civil basicamente é dividido dessa forma. Você estuda no Direito Civil 1 pessoas e bens, e no Direito Civil 2 os fatos jurídicos. Isso não é à toa, por quê? Porque isso compõe, como nós vimos aqui atrás, os elementos da relação jurídica que serão necessários para você entender tudo que vem dali para frente. Obrigações são situações em que pessoas se comprometem a cumprir uma determinada conduta, seja de dar, seja de fazer, seja de não fazer. O mesmo envolve contratos, que nada mais é do que um conjunto de obrigações. O mesmo envolve a responsabilidade civil, que é a obrigação de compensar ou reparar um dano cometido a outra pessoa. E aí toda a parte seguinte do direito civil, desde obrigações até sucessão, onde você vai trabalhar com herança, onde você vai trabalhar com testamento, onde você vai trabalhar com inventário, pressupõe a compreensão desses elementos aqui, pessoas, bens e fatos jurídicos, especialmente o negócio jurídico, como eu estou insistindo aqui, que é o principal fato jurídico que nós temos, e é exatamente por isso que nós vamos estudar ele com profundidade durante todo esse semestre. O Direito Civil 2 se resume basicamente aos negócios jurídicos. Beleza, aí nós seguimos, deixa eu ajustar isso aqui. Nós seguimos falando o seguinte, que além de gravitar em torno do direito subjetivo, o direito civil se preocupa com a manifestação da vontade das pessoas, especialmente aquelas que produzem efeitos jurídicos. Lembrar que o direito civil é o ramo do direito privado, então ele tutela e protege a autonomia privada das pessoas. As decisões que a pessoa toma na sua vida enquanto pessoa particular, enquanto pessoa privada. E é exatamente por isso que a gente pode falar, inclusive, que o direito civil ele é o ramo do direito que vai tutelar a liberdade das pessoas no que se refere à sua relação com outras pessoas, também no âmbito privado. Aí nós fizemos cada um no seu quadrado, né? Destacando aqui que o direito civil, ele ora impõe limites, quando você sai fora do seu quadrado, ora ele impõe possibilidades e te garante, te assegura as suas escolhas de vida. Tanto escolhas patrimoniais, como por exemplo comprar uma casa, a sua propriedade, um contrato qualquer que você celebra, quanto as decisões existenciais, o seu nome, se você vai se casar, se você vai adotar um filho. Então tudo isso está abarcado aqui pela proteção que o direito civil nos dá. Então a gente chegou à conclusão, o direito civil é o ramo do direito que se preocupa especialmente com a autonomia privada. A gente pode até destacar isso aqui, é a liberdade dentro das relações entre pessoas particulares ou pessoas privadas. Ou seja, onde não existe o Estado, onde não há uma atuação do Estado, você não se relaciona com o Estado, você se relaciona com outras pessoas, é o direito civil que vai te garantir a liberdade, né? Por exemplo, se você estiver em uma situação de, sei lá, um relacionamento abusivo, né? Vamos pensar aqui num exemplo bem prático mesmo, de um casamento, você pode solicitar, como sua por vontade, o divórcio. Né? Ninguém é obrigado a se manter casado. Então, naquela relação entre duas pessoas que a gente chama de casamento, se uma estiver, por conta de qualquer tipo de comportamento agressivo ou fora de qualquer tipo de justificativa da outra, eliminando a autonomia da pessoa, ela pode simplesmente se divorciar. Ela tem esse direito, né, de se libertar de um relacionamento que não é saudável. E, portanto, a gente partiu disso para trabalhar com efetivamente um negócio jurídico. Fizemos esse desenho aqui,
Mostrei para vocês que existem os fatos, mas a gente se preocupa com os fatos jurídicos, porque de cá estão os fatos não jurídicos, por exemplo, o Flamengo vai ganhar o campeonato, né? Informação que em tese não tem relevância jurídica nenhuma, mas aqui a gente tem fatos jurídicos porque eles têm uma consequência ou um efeito jurídico, não à toa que eles são chamados assim de jurídicos. Os fatos jurídicos podem ser fatos jurídicos no seu sentido estrito, que a gente chama também de fatos naturais. E podem ser os fatos humanos, que a gente chama também de atos jurídicos no seu sentido amplo. Esses fatos naturais podem ser ordinários, quando você espera e ele já é algo natural de acontecer. Geralmente está relacionado com o tempo, como por exemplo o nascimento, como por exemplo a maioridade, como por exemplo a morte. E os fatos naturais extraordinários, que são, portanto, aqueles fatos que decorrem de uma força da natureza, mas que produz consequências e efeitos jurídicos, eles podem ser aqui lembrados como o caso fortuito e a força maior, que são situações que você não espera, te surpreende, e que mesmo que você esperasse, ela tem efeitos inevitáveis. Por exemplo, uma grande chuva, um terremoto, um furacão, enfim, ou mesmo uma pandemia, né? Que a gente está passando aqui. Seria um fato natural extraordinário. E a gente pula para os fatos humanos, ou também chamados de atos jurídicos, mas aqui atos jurídicos no sentido amplo ainda, que podem ser ilícitos, por enquanto não nos interessa. Nós somos do bem. Nós trabalhamos só com o que é certinho, né? Só com o que é lícito. E podem ser os lícitos aqui, esses sim nos interessam, onde a gente separa atos jurídicos em sentido estrito, negócio jurídico e o ato fato jurídico. Cada um desses aqui com a sua devida, com seu devido destaque. Aí nós entramos aqui já assim, conceituando cada um dessas espécies de fatos jurídicos. E eu insisto, né? Se você for pensar, o negócio jurídico, ele nada mais é do que uma espécie de fato jurídico. Como se você estivesse afunilando de gênero para várias espécies, né? Então, lembre-se sempre disso. O ato, ele é um fato jurídico. O negócio jurídico, ele é um fato jurídico. Não deixa de ser um fato jurídico. Não é à toa que a própria disciplina, ela já traz essa, como se fosse uma sequência. Existem os fatos, dentro dos fatos os atos, dentro dos atos os negócios. Como se você fosse realmente descendo uma escadinha aqui, funilando. E a gente fez uma descrição bem detalhada. Existem os fatos não jurídicos, desprovidos de qualquer consequência, portanto, não nos interessa. Existem os fatos jurídicos, ou os fatos jurídicos no sentido amplo, que são aqueles que têm uma relevância para o direito, seja ele natural, seja ele proveniente de uma força ou uma vontade humana. Dentro dos fatos jurídicos, destacamos, então, 1.2, 1.2.1, os fatos naturais, ou também conhecidos como fatos jurídicos em sentido estrito. Vou colocar isso aqui em negrito também, que eu acho que fica melhor de compreender. Esses aqui são, como nós falamos, os fatos da natureza com consequências jurídicas, ordinários aqueles comuns e esperados, e extraordinários aqueles incomuns, excepcionais, que você não espera, ou mesmo que se espere, o que é possível hoje, por exemplo, com previsões do tempo, você não consegue evitar, né? Vem lá a previsão falando que vai chover, que vai ter vento, raio e tal, né? Você vai fazer o quê, né? Não tem como tampar, né, o céu. Então, você já, por mais que você saiba, os efeitos daquilo ali, da força da natureza, eles são inevitáveis. Que é essa expressão que o próprio código usa. Aí nós vimos logo em seguida os fatos humanos, que também são conhecidos como atos jurídicos em sentido amplo. Inclusive, eu destaquei aqui para vocês que a grande facilidade para você diferenciar o fato jurídico, no seu sentido estrito, né, o fato natural, e o fato humano é isso aqui, ó, é a vontade. E a vontade ela só pode vir do homem, da pessoa. Só a pessoa tem a sua vontade relevante para o direito. E é isso que vai diferenciar o fato natural do fato do ato jurídico no seu sentido amplo, perdão, que a gente chama de fato humano. Aqueles fatos com efeitos jurídicos que dependem de uma conduta, de uma vontade, de uma atuação humana. Eles podem ser ilícitos, a gente não quer esse aqui, ele ainda não nos interessa, vou colocar em vermelho aqui, e eles podem ser lícitos. Sendo lícitos, eles se dividem em ato jurídico em sentido estrito, como eu falei para vocês, que são aqueles praticados pela atuação humana, mas com efeitos, consequências pré-determinados pela lei. Você não tem a possibilidade
de alterar, modificar os efeitos. Um exemplo mais simples da gente entender é o reconhecimento de paternidade. O que o sujeito faz? Ele pratica um ato, a vontade dele, uma conduta, vai lá, ó, reconheço o pequeno Enzo como meu filho, né, o Enzo Júnior. Mas, a partir desse reconhecimento, os efeitos ou as consequências dessa prática são determinados por lei. Aí você tem o dever de cuidado, pagar a pensão alimentícia se não tiver a guarda do filho, enfim, você tem uma porção de consequências daquele ato ali praticado. Ok. E a gente desceu, destacou aqui o negócio jurídico. Coloquei vários destaques aqui. O mais importante, que a gente vai estudar durante o semestre inteiro, que é aquele praticado com elemento volitivo, vontade humana, qualificada. Isso que é importante, né? Vontade humana qualificada. Vou negritar também, que hoje eu estou só no marca-texto aqui. Ou seja, visando regular direitos, bem como seus efeitos, de acordo com os interesses das partes envolvidas. O negócio jurídico ele é a coisa mais bonita do direito civil, né? Por quê? Porque ele é a própria manifestação da liberdade. São pessoas ou uma pessoa, é possível você ter um negócio jurídico unilateral, por exemplo, testamento, é a pessoa com a sua vontade determinando várias alterações jurídicas e com consequências efetivas, de fato, né? Então você pode aqui criar, extinguir, conservar, modificar determinada relação jurídica ou mesmo determinada situação jurídica, dependendo da situação. Então, essa é a beleza do negócio jurídico. Constitui o principal exercício da autonomia privada, exercício de liberdade, como eu falei para vocês aqui, lá em cima, e ele é o negócio jurídico mais evidente, assim, o clássico, que a gente chama de negócio jurídico por excelência, é o contrato. Então, todas as vezes que você celebra um contrato, você está, em última análise, negociando, você está fazendo um negócio jurídico, né? Celebrando um negócio jurídico. E a gente nem percebe, né? Mas hoje é impossível você não contratar. É impossível, realmente. Veja o seguinte, se você acorda, você já está em uma cama, em uma casa, você acorda muito higiene, belezinha, vai escovar os dentes. Então veja, só aqui eu já menciono vários contratos. O da casa, comprou ou alugada, o da cama, geralmente comprou a cama também, o da água, então você tem um contrato com a concessionária de água, saneamento básico, o da pasta de dente, o da escova. Então nós estamos contratando o tempo inteiro, né? Aqui, nessa nossa relação aqui, você tem o contrato com a faculdade, você tem o contrato com a empresa que você comprou esse celular, ou esse notebook ou computador, você tem o contrato da internet, você tem o contrato da empresa que te oferece a energia. Então veja, a gente não percebe, mas negociamos o tempo inteiro. E muitas vezes nem sabemos que estamos negociando. Então a nossa missão aqui é dar um pouco de luz a isso e mostrar qual é a importância e como que a gente vai lidar com essas negociações que acontecem dentro das nossas intenções particulares e privadas dentro da nossa vida. Último ponto da nossa aula, deixei para vocês aí um questionamento. Existe o tal do ato-fato jurídico, não reconhecido por todos os autores, mas importante principalmente para quem vai fazer prova, né? De vez em quando costuma aparecer isso aqui no concurso. A pergunta é, o que é isso, ato-fato jurídico? Buscando um conceito de ato-fato jurídico, o que a gente pode pensar aqui? Se pegarmos esse esqueminha, ele fala fatos naturais, aqueles que decorrem de uma força da natureza e que trazem efeitos jurídicos. Beleza. Os fatos humanos, eles decorrem de uma atuação humana, decorrem da vontade humana e produzem efeitos. Inclusive foi o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Fato, mais direito, mais vontade. Beleza. Aí vem o ato-fato jurídico. O que é isso? A doutrina vai dizer o seguinte, o ato-fato jurídico é a famosa gambiarra. Como assim a gambiarra, né? Surgiu o problema. Qual é o problema? A realidade, né? As situações acontecem e o direito tem que ir lá e dar uma resposta. O exemplo clássico da doutrina é o mencionado, deixa eu abrir aqui, o mencionado achado de tesouro. Então tá aqui, vou copiar esse artigo inclusive. Adoro esse aqui, né? A chance de você estar andando na rua de boa e acha um tesouro, né? Que beleza. E aí, né? O que eu vou fazer com esse tesouro? Que grande problema de vida, né? A pessoa pode ter. Século XXI, no meio de uma pandemia, né?
Mas o código fala o seguinte: o depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, então tem que ser algo que realmente é antigo, não foi um perdido, porque se for uma coisa perdida, se você achar algo perdido, você tem que devolver ao dono. Não é isso, é que você acha um tesouro antigo lá, perdido e não se sabe de quem é. Ele será dividido por igual entre o proprietário do prédio, ou seja, aquele onde você encontrou, e aquele que achar o tesouro. E aí essa expressão aqui é importante, ó. Casualmente. Então veja o problema. Isso aqui é um fato natural? Ou seja, o sujeito que acha um tesouro, ele achou por alguma força da natureza? Você vai falar que não. Por quê? Não teve força da natureza aqui nenhuma, né? Foi uma coincidência, uma sorte. Mas ele achou esse tesouro por alguma vontade? Teve alguma vontade que antecedeu? Se tivesse vontade, não era um achado, né? A tese aqui é que você está andando e, puf, casualmente, você não saiu procurando, não foi a procura de tesouro, foi um achado, ele surgiu casualmente. Então, se não foi um fato da natureza, se não teve vontade, o que é isso, então, né? E aí vem a doutrina e fala o seguinte: o ato-fato jurídico é aquela situação em que, a princípio, não se tem nenhuma vontade. Mas depois que ocorre o fato, ou ato-fato, o direito precisa dar efeitos. E aí é onde a vontade ela passa a ser considerada. Aquele cara, antes de achar o tesouro, a princípio, e aqui fala o artigo, ele não procurava, casualmente, ele achou. Só que depois que ele achou, pelos efeitos que se quer, ou seja, como você quer dar a ele metade daquilo ali, você precisa considerar que não foi um nada. Existe um fenômeno ali. Qual foi o fenômeno? O ato-fato jurídico. Esse seria o exemplo clássico da doutrina. A gente pode trazer um conceito básico aqui. O ato-fato jurídico é um comportamento humano que é considerado não tanto pela sua vontade, mas sim pelos efeitos jurídicos que promove. Então, quando você fala no ato-fato jurídico, você não está tão preocupado com o ato em si. Você está preocupado com os efeitos jurídicos que é preciso dar àquela situação ali. Então, o cara está andando no meio do mato e tal, chuta uma pepita de ouro gigantesca e fala: meu Deus, né? Estou rico. E aí você precisa dar algum tratamento jurídico a esse aí. O tratamento que você vai dar é de ato-fato jurídico. Reconhece que ele tem direito de metade, a outra metade vai para o dono do local onde foi encontrado o achado, enfim. Esse é o exemplo, vamos dizer assim, século XIX, né? Exemplo clássico. Vou colocar assim, exemplo 1. Achado de tesouro. Então, 7. Mas vamos para o exemplo 2. Esse aqui é o exemplo pós-moderno. Esse exemplo aqui, óbvio que ele tem muita chance de acontecer, inclusive eu praticava fatos jurídicos direto e reto. O que é? É um negócio praticado por um incapaz, especialmente o absolutamente incapaz. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu falei lá atrás que o negócio jurídico, ele é aqui determinado ato praticado com um elemento volitivo, com vontade, mas essa vontade era qualificada. Porque você escolhe pela sua vontade no negócio, não só praticar ou não a conduta em si, mas todos os efeitos dali decorrentes. Então, pensando numa compra, vamos pensar aqui, você vai comprar, sei lá, a janta agora, você está com fome, vai comprar a janta. Você pode escolher se vai comprar ou não, você pode escolher onde comprar, você pode escolher o que comer, você pode escolher como pagar, se você vai buscar, se você vai entregar. Então veja, todos os efeitos desse negócio, eles são escolhidos pelas partes ali. Beleza. Onde eu quero chegar? Quando vocês estudaram lá atrás que existem certas incapacidades, basicamente são situações em que a pessoa, por alguma causa, está impedida
de exercer os atos da sua vida civil por si só. Então você tem lá os absolutamente incapazes, os menores de 16, e os relativamente incapazes, entre 18 e 16, os viciados, os alcoólatras, os ébrios habituais, né, que são os alcoólatras, os pródigos, que são aqueles que não conseguem ter ali uma racionalidade no gasto do seu patrimônio, e aquelas pessoas que por uma causa permanente ou transitória não puderem exprimir sua vontade, onde a gente engloba alguns tipos de doença, como por exemplo o Alzheimer, ou uma causa qualquer, né? Você está na UTI ali, entubado porque está com Covid. Naquele momento ali você pode ser considerado relativamente incapaz, naquela situação. Beleza. O que acontece quando existe um negócio, mas esse negócio foi praticado por um incapaz? E aí eu destaquei aqui especialmente um absolutamente incapaz. Por quê? Porque quando o código divide lá o incapaz, absolutamente incapaz e relativamente incapaz, é porque ele quer proteger aquela pessoa, em tese. Quer proteger principalmente o patrimônio daquela pessoa. Então o que ele fala? Se o absolutamente incapaz celebrar um negócio jurídico, se o pequeno Enzo, lá com seus 8 anos de idade, vendeu o PlayStation, nem sei qual que tá mais, né? O PlayStation 5 dele, de 8 mil reais, né? Se ele vende isso para alguém, né? Vende no OLX, esse negócio é considerado nulo. Por quê? Porque é uma pessoa, o Enzo, ele é absolutamente incapaz. Ele não pode, por si só, sozinho, praticar os atos da sua vida civil. O negócio jurídico que ele pratica não tem validade alguma, é nulo. Tem que ser desconstruído por completo, né? Volta tudo como estava, devolve o PlayStation, devolve o dinheiro. Não tem como você falar em negócio jurídico que foi praticado por um menor de 16 anos absolutamente incapaz. É nulo, nós vamos trabalhar muito com isso lá na frente. Mas aí vem o problemão. Qual é o problema, né? O Enzo vai para a escola, pelo menos ia, na época que não tinha pandemia. Na escola ele precisa comprar um lanche. E aí veja, o Enzo é um bom filho, né? Sempre que sua mãe precisa de farinha para fazer bolo e pede ele para comprar no mercado, né? Ou Coca-Cola, sempre que seu pai pede para comprar Coca-Cola, o Enzo vai, feliz, né? Que ele vai com 10 reais comprar Coca e o resto em sonho de valsa, né? Dá um sonho de valsa hoje em dia, né? Uma Coca e um sonho de valsa. E será que esse negócio, portanto, que o Enzo fez, ele será nulo? Você vai ter que desconstruir todas as relações jurídicas que são celebradas por um absolutamente incapaz, porque o próprio direito já protege ele, né? Aí vem a doutrina e fala, não, peraí, existem algumas situações em que o comportamento humano ele é considerado não tanto pela sua vontade, vírgula, mas sim pelos efeitos que produz. Seria uma expressão melhor. Então veja, todo mundo tem um Enzo em casa, ou já teve, que faz compras de lanche na escola, de transporte de ônibus para ir para a escola também, para ir para o inglês, para ir para o jiu-jitsu, sei lá, para o pilates, ou mesmo ir no mercado comprar coisas para a mãe, para a avó, ou mesmo bombom, chocolate que vai lá comprar. E isso precisa ter reconhecimento pelo direito. O direito precisa enquadrar essas situações em algum local e validar. Então, quando a gente fala em ato-fato jurídico, ele seria uma exceção, um determinado fenômeno onde você não foca tanto na vontade humana, apesar dela existir em algumas situações. Por exemplo, aqui no negócio praticado por incapaz, existe uma vontade, só que é uma vontade que o direito civil, em tese, ele desconsideraria. O menor que fala, eu quero comprar um bombom, em tese você vai falar assim, não, você não pode decidir o que você quer comprar. Você não é capaz, você é um incapaz, né? Eu até brinquei com vocês que eu gosto de pegar no pé do aluno incapaz. Por quê? Porque, principalmente no segundo período ali, no direito civil, porque eu falo isso, né? Você não pode nem tomar os atos da sua vida civil sozinho, me respeita, fica quieto aí. Você precisa de um representante, né, na maioria das vezes, ou um tutor. Então veja, o ato-fato jurídico nada mais é do que isso. Um determinado fenômeno em que você pega o comportamento humano, mas não considera ele pela sua vontade, mas sim pelos efeitos que ele produz e os efeitos que a sociedade precisa considerar que ele produziu. E aí o melhor exemplo, e é esse exemplo aqui que cai em provas, acredita em mim, é o negócio praticado por um absolutamente incapaz, especialmente, né? Vou colocar aqui, exemplo. Criança de 10 anos
comprando. Então lembrar que a compra é um contrato, um negócio jurídico. Lanche na escola. Inclusive eu falo isso, né, quando tem aluno incapaz, né? Você vai comprar o lanche ali, né? Não, você nem poderia comprar seu lanche, né, na hora do recreio na faculdade, porque você é um incapaz, ué. Você não pode celebrar seu negócio jurídico sozinho. Quer que eu vou lá, né? Eu vou lá te ajudar. Mas enfim, esse é o conceito do ato-fato jurídico. Não é nada mais disso, é bem essa exceção aqui, essa pequena exceção. E aí a gente pode avançar. Só voltando aqui, para lembrar, fixar bem, essa estrutura, que é uma estrutura que a gente vai precisar muito, né, no nosso curso aqui, a gente vai depender da compreensão disso tudo aqui, só para destacar que nós estamos aqui, ó, o ato-fato jurídico, ele nada mais é do que um fato humano, lícito, tem alguns autores que colocam ele aqui entre o fato natural e o fato humano, como se ele fosse um meio termo, mas a maioria vai dizer que não, ele está aqui, ó, existe o ato, o negócio e o ato-fato, que seria a exceção ali, a gente poderia até colocar ele de, sei lá, vermelho aqui às vezes para destacar isso aí. E agora nós precisamos falar o seguinte, seguindo aqui. Já que eu falei para vocês que o negócio jurídico, ele é o que mais nos importa, vou fazer até uma setinha aqui para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver aqui. Conceitos gerais, fatos, vou pôr um 2 aqui. Negócios jurídicos. Então, vamos começar o nosso estudo específico dos negócios jurídicos. Eu quero colocar aqui uma setinha. Para vocês saberem que existe uma relação aqui. Que negócio estranho que ficou isso aqui. Acho que eu preciso colocar um outro tipo de desenho aqui. Bem, vamos falar agora do negócio jurídico. Então, já sei. Vou fazer assim, ó. Aqui. Tendo mais ou menos a mesma cor. Beleza. Agora ficou mais ou menos compreensível. Estamos falando, portanto, do negócio jurídico, que é esse coleguinha aqui. Puxo para cá. Que aí fica mais ou menos a referência. Então vamos lá. Quando falamos do negócio jurídico, basicamente, podemos iniciar aqui, 2.1. Uma forma de compreender o negócio jurídico, forma clássica, vocês vão pegar todos os livros de Direito Civil 2 que vão trabalhar isso aqui, vai expor dessa maneira aqui, é através dos chamados elementos constitutivos. O que significa isso? O negócio jurídico, colocar NJ, negócio jurídico, é classicamente estudado, ou tradicionalmente estudado, a partir dos elementos que o compõem, ou seja, os elementos constitutivos. Dessa forma, é apresentado ou apresentada a chamada teoria da escada pontiana. E o que é isso, a teoria da escada pontiana? Isto é, a teoria desenvolvida pelo professor Pontes de Miranda,
que determina o negócio jurídico sendo composto por 3 planos básicos, que a gente vai entender aqui como degraus, por isso que é uma escada. Não degraus, né? Degraus. A saber, o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Beleza. Então, o negócio jurídico, ele pode ser introduzido ou conceituado através dos seus elementos constitutivos. O que é isso? Através dos elementos que o compõem, aquilo que faz com que ele seja um negócio jurídico. Para apresentar isso aí, utiliza-se tradicionalmente a teoria da escada... sumiu aqui. Escada pontiana. Pronto. Teoria da escada pontiana, que é a teoria desenvolvida pelo professor Pontes de Miranda, que determina o negócio jurídico sendo composto por 3 planos básicos, 3 degraus, a saber, o plano da existência, da validade e da eficácia. Até o final do semestre também nós estaremos destruindo nessa teoria aqui, sabendo ela de cor. Basicamente, e aqui eu já pulei pro Paint. Opa, fiz besteira aqui. Volta. Queria dar uma maximizada no Paint aqui. Eu não estou sabendo mexer nele. Dá nele, computador. Mas vamos lá. Eu quero... a linha. Vamos fazer aqui uma escadinha, bem grotesca mesmo. Vamos ter um primeiro degrau aqui. Chegar mais pra cá. Primeiro degrau aqui. Então, primeiro degrauzinho aqui. Temos um segundo degrau aqui. Tá ficando bem retinho, viu? Tá bonito. E um terceiro degrau aqui. Então, beleza. Vamos partir da situação hipotética de que isso aqui é uma escada. Mais um, fica no meio do caminho. Não vai ter como. Vai ficar 100% então. Vai ficar assim então. Beleza. Vamos fechar essa escadinha para ficar mais bonitinho. Aqui nós temos a escada pontiana. A famosa escada pontiana. Então, 3 degraus que nós vamos colocar aqui já identificados. Nós temos um primeiro degrau, que é o degrau da existência. Nós temos um outro degrau, vou colocar ele de preto mesmo. Temos um outro degrau, não trava o computador, por favor. Temos um outro degrau, que é o chamado degrau da validade. Vou colocar de outra cor aqui, sei lá, cor de vermelho, negrito também, beleza. Não, caramba. Validade, e temos um último degrau aqui, que é o da eficácia. Nós vamos pôr de, sei lá, roxo. Quase o mesmo. Deixa eu só colocar isso aqui mais ou menos alinhadinho. Temos esses 3 degraus conforme a teoria de Pontes de Miranda. Você tem o primeiro degrau de existência, um segundo degrau de validade, colocar mais embaixo aqui para poder ganhar espaço. E você tem um degrau de eficácia. Em tese, o que Pontes de Miranda, para dizer que a regra, é que primeiro o negócio jurídico ele precisa existir, ele precisa estar aqui,
no primeiro degrau. Ele existindo, você vai verificar se ele é válido, e aí, sendo válido, você vai verificar se ele cumpre todos os elementos ali da eficácia, se ele vai ser também eficaz. E vamos começar a descrever aqui. Para existir, esse negócio jurídico, basicamente precisa ter 4 elementos. Você precisa ter um agente, você precisa ter uma vontade, você precisa ter um objeto e você precisa ter uma forma. Então, esses são os 4 elementos que a gente chama de pressupostos para que seja possível falar da existência de um negócio jurídico. Agente, vontade, objeto e uma forma. Além desses pressupostos aqui, o negócio jurídico, para ter sua validade, ele precisa o seguinte, que esse agente seja capaz, então, você precisa que haja capacidade, que essa vontade seja livre e consciente, que o objeto seja lícito, seja possível e determinado ou determinável. E que a forma, vou melhorar isso aqui, vamos colocar 1 para você saber que é o agente, 2 para você saber que é a vontade, 3 para você saber que é o objeto e 4 para você saber que a forma, ela precisa ser prescrita ou não defesa em lei. Puxo aqui um pouquinho, puxo para cá um pouquinho, mudou nada, coloco em vermelho. Basicamente a gente tem os elementos aqui. Deixa eu colocar aqui também 1, 2, 3 e 4. Fica mais fácil de compreender. Então, a gente tem que ter capacidade, a vontade tem que ser livre e consciente, o objeto tem que ser lícito, possível e determinado ou determinável, e a forma precisa ser prescrita ou não defesa em lei. Beleza. Seguimos aqui para os elementos de eficácia, que basicamente são 3, existem vários, mas os mais importantes que a gente precisa estudar, condição, o termo e o encargo. Além de outros, por exemplo, consequências do inadimplemento, juros, multa, etc. Beleza. Deixa eu ver isso aqui um pouquinho para cá. Tá, deu para entender aqui. Basicamente, então, quando nós falamos da escada pontiana, nós estamos nos referindo a esses três planos que nós vamos falar que necessitam de existir para você falar em negócio jurídico. Então, o negócio jurídico ele precisa ter um agente, uma vontade, um objeto, uma forma para existir. Para ser válido, ele precisa ter um agente capaz. Como eu falei para você, se for um agente incapaz, se for uma pessoa incapaz, uma criança, você tem esse negócio jurídico como inválido, nulo, não tem validade nenhuma, em regra. Você precisa que essa vontade seja livre e consciente, você precisa que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e você precisa que a forma seja prescrita ou não defesa em lei, além de outras situações que podem alterar. Então veja, no plano da eficácia, nós temos os chamados elementos acidentais que podem existir ou não. Então vamos ver isso aqui tudo. O que é a ideia? Mostrei para vocês aqui, escada pontiana,
nós vamos estudar um desses itens por item, explicando cada uma das situações, por que que o negócio jurídico precisa disso, qual que é a consequência se ele não tiver isso ou um outro elemento ali, vai nortear a nossa disciplina aí nos próximos dias, beleza? Então essa é a nossa escada pontiana de uma forma geral. Eu vou até copiar ela aqui e jogar lá no nosso caderninho. Para completar aqui a nossa aula de hoje. Então tá aqui nossa belíssima escada pontiana, que começa aí a nos mostrar como que funciona essa conceituação do negócio jurídico a partir dos seus elementos constitutivos. Beleza?